Olha, a coisa está escalando muito rápido na América do Sul, né? De um lado, você tem Donald Trump, que subiu o tom, dizendo para o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ele precisa urgentemente fechar supostas grandes instalações de produção de cocaína. E do outro, você tem Petro, que respondeu com um discurso carregado de simbologia, insinuando que até o território do sudeste dos Estados Unidos poderia entrar em negociação, como se a história inteira fosse uma ficha de barganha. E no meio desse choque todo, tem uma operação militar americana no mar, ataques a barcos suspeitos de tráfico, dezenas de mortos, pressão diplomática e, principalmente, um tema que muita gente prefere tratar com frases prontas. Narcotráfico não é um crime comum. É poder político, é economia paralela, é controle social, é corrosão institucional. Então, quando Trump fala em fábricas de drogas e dá a entender que ele sabe onde essas fábricas estão, ele não está apenas fazendo um comentário sobre segurança pública, ele está sinalizando correção. É uma linguagem que mistura política externa com um recado de campanha e, ao mesmo tempo, cria um clima de ou você coopera ou você vai enfrentar consequências. Isso pode agradar quem está cansado de ver o tráfico atravessar fronteiras e financiar a violência, mas também aumenta o risco de decisões apressadas, com alto custo humano e pouca transparência. A pergunta séria aqui é: pressão militar e retórica vão diminuir o tráfico de forma sustentável ou só vão empurrar rotas e elevar o preço do produto, criando ainda mais incentivo para o crime? Só que, do lado colombiano, a resposta de Petro também revela muita coisa. Em vez de encarar a crítica central, cocaína, controle territorial por grupos armados, incentivo econômico ao plantio e etc., ele escolhe um caminho que costuma ser confortável para certos setores da esquerda latino-americana, que é colocar o debate em um centro moral e histórico, falando de territórios roubados, imperialismos, ódio aos pobres, essas coisas. É um discurso que funciona muito bem como teatro político, porque cria um vilão externo e transforma um problema interno em uma narrativa de resistência. E o resultado prático disso é o quê? É desviar o foco do essencial. Quem manda em áreas produtoras? Quem é que lucra? Quem é intimidado? Quem é comprado? Quem é silenciado? A política antidrogas tem falhas reais e algumas são bem antigas. Erradicação forçada, que pode gerar muitas injustiças, afetar agricultores mais pobres, não resolver a raiz econômica. Isso é verdade. Mas a outra verdade é que, às vezes, as pessoas simplesmente ignoram esse fato, que é bastante relevante, né? E a esquerda regional sempre tratou o tema das drogas com complacência estratégica. Não porque apoia o crime de maneira explícita, mas porque, em certos contextos, o narcotráfico vira um aliado indireto. Desorganiza instituições, financia redes, alimenta discursos anti-Ocidente e enfraquece governos que tentam impor a ordem. Quando a retórica vira o problema, aí, meus amigos, a questão vai muito além de retórica. Você precisa encarar a situação como de fato ela é. O próprio atrito sobre inteligência e cooperação mostra isso. Petro, ele teria suspendido o compartilhamento de informações antidrogas com os Estados Unidos, enquanto os ataques às embarcações continuarem. Na prática, esse tipo de decisão costuma ser vendida como defesa de soberania, mas pode funcionar como um presente para quem vive na opacidade. O narcotráfico odeia a luz, odeia cooperação técnica, odeia rastreio financeiro, odeia interdição bastante eficiente. E os Estados Unidos são bons nisso. E quando um governo dificulta a engrenagem que atrapalha o crime, mesmo que alegue motivos humanitários, ele cria um efeito concreto. Mais espaço para as redes se reorganizarem. Há também uma disputa de números e narrativas. O Petro, ele diz que seu governo fez apreensões recordes de cocaína, que prendeu muita cocaína. Pode ser que as apreensões realmente tenham sido muito grandes e tal, só que apreender muito não prova por si só que a produção caiu. Às vezes prova o contrário, que há mais produtos circulando, que as rotas estão mais intensas, que o mercado está mais ativo. E quando o Departamento de Estado americano afirma que houve redução na erradicação e aumento de cultivo,
entra um outro ponto muito delicado. Se você diminuir a pressão sobre a base produtiva, precisa compensar com outra estratégia mais robusta, que é desenvolvimento econômico real, presença do Estado, segurança local, justiça que funcione, combate à corrupção e principalmente sufocar o dinheiro. Sem isso, a mudança de abordagem vira só uma permissividade, só que com outro nome. E aqui entra o aspecto moral e civilizacional do tema. Cocaína não é um produto como qualquer outro. Ele financia sequestro, extorsão, armas, prostituição, recrutamento de jovens e também o sequestro de comunidades inteiras pelo medo. Em muitos lugares, quem manda de verdade não é o prefeito, não é o juiz, não é o policial honesto. É o chefe local do crime, com caixa infinito à disposição para poder matar. Quando um líder político suaviza esse quadro, ou trata como se fosse apenas consequência do capitalismo ou resposta ao colonialismo, ele está romantizando o sistema que destrói famílias e normaliza a barbárie. Ao mesmo tempo, é preciso ser cuidadoso para que você entenda o que está em jogo. A operação militar citada, com ataques a barcos e mais de uma centena de supostos traficantes mortos, levanta questões que não deveriam ser tabu. Como se define o confirmado? Houve o devido processo? Qual a regra de engajamento? Qual o nível de prova? A luta contra o tráfico precisa ser firme, mas também precisa ser legítima, porque legitimidade é que faz a diferença entre Estado e facção. Quando a resposta vira apenas força sem transparência e sem mecanismos claros, o risco é transformar criminosos em mártires e alimentar propaganda anti-ocidental. O cenário ele fica ainda mais inflamável quando Petro diz que a maioria dos mortos seria colombiana. Isso, se for consistente, cria uma pressão doméstica real. São famílias afetadas, opinião pública, tensão com as Forças Armadas e também com os aliados. Só que, novamente, o detalhe que não pode ser varrido para debaixo do tapete é: por que tantos colombianos estariam em embarcações de tráfico na Venezuela? Por que o crime oferece dinheiro onde o Estado não entrega oportunidade? Porque existe uma economia inteira que gira em torno disso. E porque, durante décadas, líderes prometeram soluções mágicas sem enfrentar a corrupção, sem garantir segurança e sem criar um ambiente de investimento de trabalho formal sustentável. E, no fim, o ponto central é bastante desconfortável para muita gente. Combater o narcotráfico de verdade exige escolhas impopulares e muita consistência. Exige proteger o cidadão comum, fortalecer instituições, respeitar a lei, prender líderes e confiscar patrimônio. Também cortar a lavagem de dinheiro, reduzir impunidade e parar de usar o tema como palanque ideológico. E é claro, exige que presidentes não brinquem de guerra simbólica, nem de revisionismo territorial como cortina de fumaça, enquanto o crime organizado segue operando. A crítica mais dura aqui recai sobre a postura que transforma traficantes em efeito colateral de uma grande narrativa política. Porque quando o debate vira só discurso, quem paga a conta são os mais vulneráveis. Os jovens cooptados, as famílias aterrorizadas, os bairros reféns, os trabalhadores honestos que não conseguem prosperar. O combate ao tráfico precisa ser humano, com inocentes, e implacável com organizações criminosas. E qualquer governo que relativize isso por ideologia ou por conveniência não está defendendo os pobres, está abandonando os pobres. E eu espero que isso tenha ficado bem claro para você.